Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ESG FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ESG, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o nosso 17º episódio e tem como tema as dimensões ESG e os impactos na cadeia de suprimentos supply chain. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environment, S, Social, G, Governança. Mas nós podemos aqui conversar um pouco mais abertamente e falar o A, o ambiental, na nossa expressão em português. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ESG FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e o apoio da Russell Bedford Auditoria, Consultoria, Perícia, Assessoria e Tecnologia da Informação e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que produzimos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e também nos canais e plataformas da ABRE, da Russell Bedford, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ESG na Prática, nos módulos básico e avançado, coordenado pelo professor Lívio Giosa e ministrado por este mesmo professor e o professor Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Muito bem, para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos dois convidados. O César Righetti, consultor de estratégia e gestão ESG e de práticas de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Muito obrigado, César, pela presença. E o Paulo Perrotti, CEO da ESG Solution. Sejam muito bem-vindos, é uma honra termos a presença de vocês dois conosco. Vai ser bacana esse nosso diálogos, porque vocês são pessoas experientes, atuam no mercado, dialogam com várias organizações, portanto, têm um relacionamento bacana, estão enxergando o que está acontecendo. E é importante a gente ressaltar, principalmente para todos que estão nos acompanhando, seja no YouTube, seja no Spotify, seja nas demais redes, a importância do momento que nós estamos vivendo. Provavelmente vocês concordam que a pauta da sustentabilidade está presente. Nós acabamos de perceber a conclusão do que aconteceu lá no Egito, na COP27, como os países reconsideraram ou reafirmaram suas metas de redução das emissões, o quanto a sociedade mundial está
avaliando todas estas questões, o quanto os líderes mundiais das nações, os líderes das organizações se preocupam com estas práticas, portanto, o tema está presente. E mais do que nunca, esta discussão vai favorecer esse entendimento e a gente vai poder dialogar juntos, identificando as boas percepções de vocês e, ao mesmo tempo, colaborando para o entendimento de todos aqueles que nos acompanham. César, vou começar com você. Super obrigado mais uma vez, tá? Você está conosco. Então, conte para nós um pouco da sua carreira e sobre sua atividade atual, né? Várias ações que você está envolvido. Bom, Lívio, vamos lá. Primeiro, agradecer você ter nos chamado. A qualidade dos programas está realmente fantástica. Então, isso aumentou a nossa responsabilidade de estar vindo aqui. Então, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Bom, eu comecei de verdade nesse mundo de sustentabilidade quando eu fui convidado, fui trabalhar no Banco ABN AMRO em 2004. Vale lembrar que em 2004 a população mundial era 6,5 bilhões, nós já estamos em 8, então parece que foi ontem, mas já crescemos, o mundo já cresceu uma China de lá para cá, tá? Aumentando a pressão sobre o meio ambiente e etc. Bom, e lá eu tive a grande chance, grande oportunidade de trabalhar com o Fábio Barbosa, com o Malu Pinto. O Fábio Barbosa na Natura hoje, o Malu Pinto na Vale como sustentabilidade. Então, tive grandes mestres e uma convivência muito rica ali. Eu era responsável, eu era superintendente da parte de supply chain e tive a chance de desenvolver, naquela época, uma régua de seleção e gestão de fornecedores. Chegamos a ser reconhecido no Brasil e lá fora pelo banco holandês. E, em paralelo a esse trabalho no banco, eu também tive a chance de fazer um doutorado em operações e sustentabilidade também. Então, definitivamente, naquele momento eu fui abduzido pela sustentabilidade e sou feliz por estar trabalhando até hoje nisso. Depois, fui para a Cielo como diretor de operações. Lá a gente criou um comitê de sustentabilidade que reportava para o comitê de administração. Conseguimos colocar a Cielo dentro do índice ISE B3, Dow Jones Index of Sustainability, e a Cielo cresceu no tema sustentabilidade com esse nosso trabalho lá. Hoje eu sou sócio da Global Performance, uma consultoria de gestão que ajuda as empresas na sua performance em receita, despesa, etc. Mas, em particular, a gente ajuda as empresas a criar uma estratégia ESG, onde o grande desafio é criar uma estratégia ESG que converse com a proposta de valor da empresa para que seja sustentável, inclusive, essas ações ambientais, sociais e de governança que a empresa faça, que não vire só filantropia, que seja realmente uma coisa estruturada. Esse é o nosso trabalho. E, em particular, fazemos um trabalho forte em envolvendo os fornecedores, porque não adianta nada, vou falar adianta nada, mas é uma palavra forte, mas se a empresa trabalha dentro de casa, na sua parte ambiental, na social, e o fornecedor continua enterrando o lixo e trabalhando com um funcionário no porão, isso fica inconsistente. O próprio funcionário da empresa percebe isso e perde a força da sustentabilidade da empresa. Então, um trabalho que a gente faz com frequência é ajudar a empresa nesse alinhamento com a cadeia de fornecedores. Esse é o nosso trabalho. Isso vai ser um dos focos bacanas da nossa conversa de hoje. Paulo, super obrigado também pela sua presença, simpatia. Conte-nos um pouco também sobre sua carreira profissional e sobre a ESG Solution. Muito bom, muito obrigado, doutor Lívio, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos. Para a FIP, que apoia essa iniciativa, isso é muito importante, porque o ESG é um tema que ele não é mais uma boa prática, né? Ele já virou uma obrigação, né? Eu participei na semana passada de um evento fechado de um grupo de investidores, né? De um grupo de investimento capital, e eles colocaram que não farão mais investimentos se as empresas não tiverem evidências documentais voltadas para ESG, ou seja, governança ambiental, governança social e governança corporativa, né? E nenhum deles é mais importante que o outro. Isso que é muito importante entender, porque muitos ainda entendem o tema ESG como algo ambiental,
né? Não, né? Estamos com a pauta ambiental de ESG. Sim, é importante, mas a gente tem que ver como um todo, né? Existe aí sim, né, metodologias técnicas, inclusive eu sou, né, um auditor ISO, né? Eu tenho o ISO 19011, que é o ISO voltado para auditoria, né, para auditor líder. Então a gente tem essa metodologia dentro da nossa atividade da ESG Solution, que é onde eu sou CEO, que é contabilizar da forma correta as iniciativas ESG dentro da empresa, né? A gente desenvolveu uma metodologia de 18 metas, onde a gente diagnostica e analisa, apresenta um projeto e depois executa esse projeto de longo prazo, pensando em 18 metas muito adequadas às 17 ODS da ONU. A ONU, né, como bem sabe, publicou, né, no início dos anos 2000, diretrizes sobre o que seria um mundo sustentável. E esse mundo sustentável seria um mundo não só, né, meio ambiente, mas também com boas práticas, boas governanças e compromissos éticos comportamentais com o mundo, né? E isso me traz também, né, do início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com ESG, isso em 2003, 2004 também, junto com meu amigo César, aqui mais ou menos na mesma época, né? Como fala, a gente denuncia a nossa idade quando começa a falar sobre isso. E aí eu me lembro que eu fui implantar um projeto de inovação e desenvolvimento patrocinado pela IBM em Salvador, para retenção de valores de tecnologia, desenvolvedores de sistemas, né, inovação em Salvador. E a IBM, lógico, chegou assim, não, eu vou patrocinar, poxa, muito bacana. Então, o governo entrou com uma parte, né, do estabelecimento do local, né, das instalações, das facilities. E aí, me lembro que chegou na época não era nada digital, né? Chegou para mim, para o meu escritório, um livro, vários livros, sobre governança, né? E aí entrou todo aquele conceito de ESG, que não era ESG na época, era compliance, né? Mas era compliance ambiental, então como fazer, né, sustentabilidade, o que fazer com lixo, comportamento ético, moral das pessoas que lá estavam, declarações que eram possíveis ser feitas e não eram. Então era um guia, né? Hoje seria um guia ESG, mas na época tinha um outro nome, mas era sim um arcabouço de regras de comportamento internacionais que a IBM exigia daquelas, né, dos patrocinados das entidades que estavam coligadas. E aí entra o seu tema, César, que é o seguinte: não adianta, né, você investir em alguém, você ter um fornecedor, ter um terceirizado, ter um parceiro de negócio, se você não eleva o nível desse parceiro. Perfeito. Muito legal, muito bom. Muito bem, meninos. Nós vamos agora entrar no nosso verdadeiro diálogo e eu vou passar uma pergunta para ambos darem suas opiniões e fazendo, inclusive, um contraponto. Vou começar com o César, depois começo com o Paulo e aí vocês vão trabalhando a bola, porque nós estamos num momento importante. A bola talvez é a personagem mais importante do mundo hoje, né? Questões para debate para os nossos queridos convidados. Vou começar com uma mais genérica, César. Vocês acreditam que a implantação das dimensões ESG nas empresas veio para ficar? E por quê? César. Certo. Bom, eu não tenho dúvida que veio para ficar. Tá? Nós tivemos aí os alardes desde os anos 70 do inevitável aquecimento global, dado o consumo de combustíveis fósseis. Teve muita resistência, sim, algumas indústrias naturalmente indo contra, etc. Mas hoje é inevitável, é incontestável isso. Mas duas coisas aconteceram que, na minha opinião, que fez com que a humanidade, de fato, se voltasse para isso. Lá pelos anos 80, a ameaça do welfare state, especialmente na Europa, que conquistou uma qualidade de vida grande, uma boa distribuição de renda, educação e saúde, se viu ameaçada pelos produtos da Ásia, vindo muito mais baratos e ameaçando o pleno emprego e a sustentação daquela sociedade. Então isso começou a mexer no equilíbrio. E outra coisa, claramente,
que aconteceu especialmente agora, nos últimos 10 anos, que os investidores se deram conta que as empresas que têm um viés ESG, ou seja, na sua gestão, monitora impactos ambientais, sociais, uma boa governança, transparência, etc. Os investidores perceberam que empresas que têm esse viés ESG são mais resilientes como investimento, são mais resistentes, os resultados são mais confiáveis no longo prazo. Sim. Isso chamou a atenção dos investidores. Tá? Tem vários papers interessantes que saíram de 2015 para cá que mostram que as empresas de fato têm melhores resultados, as que estão com sustentabilidade na agenda. Bom, olha, se os investidores se voltaram para isso, começaram a exigir das empresas essa régua mais alta, claramente as empresas estão sob pressão, os presidentes, os conselhos, etc., para mostrar essa capacidade. E pode ser que a gente ouve muito falar assim, é modismo ou não é modismo? Né? Uhum. Mas claramente esse viés veio para ficar. Pode ter adaptação, a régua pode mudar para cá, para lá, alguns números podem mudar, por exemplo, o impacto do metano na atmosfera, cada COP que vem o pessoal dá uma regulada, né? O impacto se é 21 vezes o carbono, etc. Mas enfim, o metano, nesse exemplo aqui, o metano tem que ser trabalhado e foi muito trabalhado inclusive nessa COP. Né? Os acordos evoluíram. Então, acho que a minha resposta é sim. Eu vou deixar o Paulo trabalhar um pouco mais. Eu tenho muita coisa para falar. Eu não quero monopolizar a discussão. Eu vou só acrescentar mais um detalhe para jogar a bola para o Paulo sobre essa sua leitura, onde as várias pressões foram significativas, mas também teve um processo de percepção, sensibilização do consumidor. Né? Dentro desta visão do cenário da participação das organizações, o próprio consumidor começou a pressionar, não é isso, Paulo? E com essa pressão também exigir adequacidade às dimensões ESG. Perfeito. Né? Eu vou pegar um ponto muito importante, um case mundial sobre pressão do consumidor, que foi na Inglaterra com o Starbucks. E não foi por questões ambientais, foi por questões de pagamento de impostos, compliance. Né? Então, foi feita uma estruturação fiscal para Starbucks na Inglaterra e que os consumidores entenderam que aquela forma, aquela estruturação fiscal não era adequada. E os consumidores fizeram greves de não consumir Starbucks, fizeram passeatas, fizeram plantão na frente das lojas da Starbucks na Inglaterra para que a Starbucks pagasse o imposto que eles achavam que era devido. Sim. Então, quer dizer, não é só uma questão ambiental, é uma conscientização temática sobre o tema ESG. Né? Então, a gente fala, né? Então, eu sempre gosto de falar assim, não vamos só nos ater no tema ambiental, mas sim no social e também na questão, né, de compliance, que aí a questão compliance tributária. Tem um outro ponto muito importante também, em um case também mundial, que é como incluir, né, diversidade dentro dos conselhos. E aí, então, né, a gente participou de uma discussão uma vez, falou assim, como é que a gente vai incluir diversidade dentro dos conselhos que geralmente eram feitos por homens, brancos? Aí falou o seguinte, vocês viram as estatísticas? Vocês viram que com mulheres no conselho, os retornos financeiros são maiores? Opa, então vamos incluir mulheres não por diversidade, porque realmente traz retorno. Então, realmente, né, indo ao encontro do que o César comentou, a diversidade, então o S, né, do social também é muito importante. E existe também no Canadá, né, eu fui presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá durante 4 anos, e uma das bandeiras levantadas pelo mercado de tecnologia canadense é a diversidade nos faz mais forte. Sim. Por quê? Porque várias pessoas pensando diferente, com soluções diferentes, com criatividade, inovação. Perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes sobre o mesmo problema. Então, essa diversidade, então, quer dizer, é um reconhecimento, é uma bandeira, né, desse mercado de tecnologia, especificamente canadense nesse caso, mas é um caso prático, físico, né?
estabelecido para o mercado mundial. Então, trouxe pelo menos aí 3 casos práticos de aplicação realmente com resultados financeiros, econômicos, estatísticos, de que sim, a adequação e a empresa que está melhor adequada às práticas, às boas práticas de ESG, trazem sim melhores resultados. Na verdade, se a gente fizer um overview, né, da situação histórica mundial, a gente vai ver que nós percorremos uma jornada, né, uma jornada transformatória, uma evolução da humanidade nesse período. Os 8 bilhões que o César comentou nos coloca numa dimensão totalmente diferente de entender a questão da diversidade, a evolução da mulher, o quanto ela, principalmente agora no Brasil, o quanto ela ocupa das cadeiras nas faculdades, nas universidades, nos pós, né, muito bem qualificadas, proporção de negros na sociedade, quer dizer, tudo isso aliado às percepções dos impactos ambientais. Nós não podemos deixar de avaliar esse ponto, porque os impactos ambientais mexeram, eles são talvez os itens mais sensíveis, porque eles acabam sendo demonstráveis, são mais tangíveis, né? E a influência do homem e, ao mesmo tempo, a percepção de que, se não se fizer nada, o mundo vai ter proporções impactantes muito sérias, né? Então, com isso, e só para pegar um pouco da nossa também história, né? Nós somos lá de trás, né? Somos meio jurássicos nessa discussão, né? Quando eu participei da Eco 92, ninguém sabia o que você está fazendo lá. Quando, junto com o Betinho, em 89, nós criamos o IBASE, e eu fui o presidente da campanha Natal Sem Fome aqui no Brasil por 2 anos, as pessoas não tinham essa percepção desses desvios sociais, das distâncias sociais, dos impactos ambientais. Quer dizer, o tempo foi passando, só que agora a necessidade é muito mais rápida de a gente evoluir nessa temática. E para isso eu faço a segunda pergunta para vocês. Porque quando a gente fala em ESG, fala em sustentabilidade, normalmente, e a mídia ajuda muito a propugnar isso, as grandes organizações são as mais apontadas, né? São as mais envolvidas. A gente vai lá para a questão da B3, vai para o índice Nasdaq, todas as grandes organizações e bolsas de valores apontam as grandes organizações que têm que fazer a sua parte. Mas o mundo não vive só das grandes organizações. São muito poucas em relação às médias, pequenas e microempresas, que todas emitem carbono, todas têm colaboradores, todas têm cidadãos. Como é que elas se envolvem nessa temática? Então, vamos fazer aqui um estudo de caso juntos. Agora é com você, Paulo. Vamos considerar que uma empresa de médio porte quer implantar os fatores ESG no seu contexto de atuação. Eu não tenho dúvidas, tem muita gente aqui nos assistindo, nos ouvindo, que faz parte desse núcleo. Em linhas gerais, qual o caminho que você, Paulo, indica para ela seguir a sua jornada pela sustentabilidade? Olha, o primeiro ponto é tomar consciência da sua importância na comunidade e com seus clientes e colaboradores, né? Então, a tua empresa, ela desempenha um papel fundamental, por menor que seja, sim, impactando famílias, impactando cidadãos, impactando fornecedores, clientes. Então, tem todo uma gama de impactos que a empresa, sim, atinge, por menor que seja. Então, por onde começar, né? É isso, muitos clientes me perguntam, falam assim, Perrotti, por onde eu começo? Falei, começa diagnosticando, fazendo um diagnóstico, se entendendo onde e como você está situado no seu mundo ESG. Porque, com certeza, alguma coisa você já faz. Só que você não está contabilizando isso. Você tem métricas, né? Existem possibilidades de você metrificar e contabilizar o que você já faz hoje, de compromissos, de integração, de atividades até de economia,
né, voltado para a questão ambiental, né? Não existe nenhuma empresa que é 100% irresponsável nessa parte ambiental. Então, vamos contabilizar isso, vamos entender, fazer um diagnóstico, porque senão vai acontecer igual eu já tive uma demanda muito interessante, mas desagradável, porque um cliente para mim ligou e falou assim: Paulo, eu preciso aqui de uma política ambiental para a minha empresa. Agora, assim, mas agora como assim? Isso é algo, é um programa. Não, eu preciso porque eu preciso participar de um edital e eu preciso incluir essa política aqui nos requisitos técnicos, né? Fala assim, calma. Não é assim, não é um papel que vai resolver teu problema. Isso é um programa. Vamos desenvolver um programa? Um processo, né? Uma conscientização, analisar realmente como é que você trabalha, né? O lixo, por exemplo, como é que você trabalha energia elétrica, água, né? Como é que você pode economizar. Eu digo que essa parte de gestão de controle e sustentabilidade traz economia para a empresa. Sim. Porque você está controlando gastos e você está reduzindo desperdícios. Então, é muito divertido, porque quando a gente começa um trabalho de ESG em uma empresa, ele fala assim, poxa, mas eu estou investindo, mas eu estou tendo retorno financeiro. Então, é muito bacana, porque logo nos primeiros meses, 3, 4 meses, é muito rápido o retorno financeiro que existe num processo de governança, não só de KPIs, né, que são os indicadores técnicos de controle da empresa. Então, governança, você passa a conhecer melhor a tua empresa, e também você tem economia de desperdício que você faz hoje. Uhum. Então, você conhece melhor a tua empresa, desempenha melhor a atividade, e com isso você contabiliza financeiramente essas questões, não só da parte de investimento, um balanço social bem feito, como também a questão de economia financeira. Então, é tudo uma coisa só. E aí, Cezinha, como é que você vê isso? Bom, primeiro, porque empresas, né? Se você coloca numa ordem de... Se você compara países e empresas, pegando só como referência, não é a mesma coisa, PIB e o faturamento das empresas, colocar em ordem assim. Primeiro vem os Estados Unidos, depois vem a China, e colocar na mesma lista países e empresas, você vai ver que muitas empresas têm um faturamento muito maior que o PIB de muitos países. Então você pode pegar Apple, você pode pegar bancos, você pode pegar Netflix, etc. Eles são maiores que vários países da América Latina e África, por exemplo. Isso dá um pouco da noção do poder de influência que as empresas têm, tanto quanto governos. Esse é um ponto. Outro ponto é o consumidor, como a gente falou, exigindo da empresa consistência no produto, no que ela está falando, no que ela está fazendo. Então, na Europa, por exemplo, no extremo aqui, o cliente já quer saber se a carne no McDonald's ele não tem nada a ver com desmatamento da Amazônia, porque ouviu dizer que aquela carne veio do Brasil. Então, as coisas estão se interligando e a pressão sobre as empresas ficou grande. E aí vai para os fornecedores, porque, como a gente falou, tem que ser consistente. Na medida que os fornecedores são cobrados disso, as empresas menores, então as grandes, Unilever, Procter & Gamble, empresas de consumo em geral, já têm seus programas conhecidos de sustentabilidade, onde se trabalha dimensões sociais e ambientais muito fortemente, e isso passando para o fornecedor, chega num ponto que o fornecedor não está preparado. Porque aí vai para os outros níveis, fornecedor do fornecedor e assim por diante. E aí o fornecedor bate na nossa porta, que nem o Paulo contou. Puxa, eu vou participar de uma licitação e estão me cobrando indicadores que eu não tenho, uma gestão que eu não faço. Né? E aí a gente entra ajudando para acelerar esse desenvolvimento dentro da empresa. Então, no nosso caso, o caminho que a gente faz... bom, enfim, antes de falar do nosso caso, eu gosto de contar que o meu grande mestre Léo Fábio Barbosa, hoje Natura, ele fala, ele conta isso, né? Que as empresas entram na sustentabilidade pelos 3 Cs. Ou por convicção, ou por conveniência, ou por constrangimento. Né? Convicção, quando realmente a liderança acredita naquilo, acredita nos valores, acredita que aquilo vai trazer valor no longo prazo para a empresa.
conveniência é o consumidor pedindo, é o cliente pedindo, e constrangimento, que ficou feio porque todos os seus concorrentes estão fazendo e de alguma maneira a empresa vai ser prejudicada. Né? Eu gosto dessa figura. Então, por uma das 3 razões, a empresa nos procura uma consultoria, falando assim, puxa, eu preciso de ajuda porque tem uma concorrência acontecendo ou porque percebi que eu preciso correr atrás disso. Tá? Nós temos um método lá na consultoria, 5 passos, que é bem na linha que você fala também. A primeira coisa é um diagnóstico. Que nível que a empresa está? Que maturidade ela tem? Quais são os impactos que a empresa tem para a sociedade, tem para o meio ambiente, se está mapeado. Então, e aí é importante ter um conceito que acho que nós vamos falar bastante aqui ainda hoje, é materialidade. Ou seja, tudo começa pelo material. Uma empresa que polui ou que tem resíduos, gera resíduos, que consome muita água, não faz sentido ela começar, por exemplo, por diversidade. Sim. Por exemplo, diversidade pode estar na pauta, claro, e é importante. Mas se ela tem lá tá jogando tinta azul no rio, primeiro, aquilo tem prioridade. Então, primeira coisa, diagnóstico, entender a materialidade dos impactos da empresa. E, bom, um outro ponto é alinhamento da liderança. A empresa não vai para frente no sentido da sustentabilidade se a liderança não comprar aquela ideia, se ela não acreditar, se ela não levar para frente os desafios e as incertezas que tem esse caminho, porque muitas vezes envolve investimentos e investimento envolve risco. Então tem que ponderar e a liderança tem que estar muito envolvida. Bom, feito isso, alinhado à liderança e tendo um mapa do diagnóstico e qual seria a prioridade, vamos para um piloto. Vamos pilotar, vamos pegar o que é mais prioritário, vamos criar os primeiros indicadores, vamos envolver stakeholders, ou seja, vamos envolver os funcionários que tem a ver com aquela questão. Por exemplo, uma empresa de bebidas, provavelmente a questão da água vai ser um dos principais. Uma empresa de roupas, então, muito provavelmente a questão de mão de obra é importante. Vamos fazer um piloto. Feito o piloto, você começa a desenvolver dentro da empresa a cultura de medir indicadores não financeiros, de engajar a liderança, e começa a perceber se a sua prioridade está bem colocada. Com o aprendizado, a palavra-chave aqui é aprendizado. Aprende-se muito sobre outros indicadores que não financeiros, engaja-se a liderança. Vamos para o próximo passo, que é desenvolver uma estratégia mais holística da empresa inteira, que envolve todos os outros passos, outros aspectos da sustentabilidade dentro da empresa, e cria-se um roteiro. Começa pelos mais críticos e vai descendo para os menos críticos. E, finalmente, nesse processo é muito importante a comunicação. Ou seja, tudo que você está fazendo, todos os seus planos, envolver os stakeholders, envolver acionista, envolver a comunidade, envolver os funcionários, envolver, enfim, todo mundo que de alguma maneira tem a ver com aquela empresa e dizer, olha, nós temos um programa para melhorar meu tratamento de esgoto, meu tratamento de resíduo, minha diversidade, no caso aqui de entrar no roteiro, etc. E essa transparência, de tempos em tempos, falar, ó, eu estou melhorando tal aspecto, porque eu fiz isso. A comunicação é super importante, porque é o famoso walk the talk. Ou seja, a empresa mostrar que está fazendo aquilo que ela está se comprometendo. Tá? Então, cobrindo esses aspectos que mencionei aqui, é um caminho que eu acredito que as empresas médias e pequenas aceleram o seu caminho na questão de sustentabilidade. Fala, Paulo. Eu gostaria de complementar, porque vem bem ao encontro do que saiu na mídia, que o Elon Musk, conhecido empresário aí da Tesla, Twitter, ele falou que o ESG é o diabo encarnado. Por que ele falou que é o diabo encarnado? Porque é muito difícil de metrificar. É muito difícil de quantificar. E as empresas que ele coordena, que ele é o executivo, ele tem dificuldade de metrificar e ele diz que ele dificilmente consegue colocar as empresas dele dentro das métricas de ESG. Porque é muito complexo. Cada país, cada região, e cada
E, o E, o S e o G têm métricas diferentes de se contabilizar. Então, ele designou, o Elon Musk falou, o ESG é o diabo encarnado, porque eu nunca estou dentro do ESG. Mas aqui entra a questão, né? Você nunca vai ter, eu também participei de outro evento, você nunca vai ter 100% de ESG na tua empresa. Sim. Por quê? Porque é um processo. É um processo contínuo de melhorias, né? É um norte. Você precisa ter um norte. Você precisa estar compromissado com o ESG. É isso que a gente tem que ter em mente. Existe um compromisso da liderança. Então, corroborando aqui com o que o César comentou, compromisso. Eu acho que, né, quem tem... Falando como é que tem que se iniciar um processo de ESG? Com compromisso. Isso. Compromisso da liderança, dos colaboradores, da comunidade, né, de todos os stakeholders, fornecedores e empregados. Todos juntos compromissados com boas práticas de governança social, ambiental e corporativa. E por isso que a gente fala que é uma jornada, né? É uma jornada sem fim, sem volta, né? E só resumindo então essas duas intervenções de vocês, primeiro, que não importa o tamanho da organização, ela precisa se conscientizar que ela tem impacto ambiental na sua atividade, que precisa ter práticas sociais bem definidas, seja internas ou externas, impactando a comunidade e o seu público interno, e uma gestão que lhe dê condições de governança, controles, indicadores, evidências formais capazes de construir uma ação que redunde em boas práticas voltadas para esses conceitos. Não há dúvidas, e o entendimento é que a empresa tem um papel preponderante na educação do seu colaborador. Eu costumo dizer que todos nós temos que ser cidadãos ESG. Porque enquanto cidadão, eu tenho essa percepção em todos os pontos onde eu atuo. Mas na hora que eu visto a camisa da organização, eu sou um colaborador. E sem esses colaboradores, sem o tal do engajamento, nada vai acontecer. Pode ter a vontade da liderança, mas se não houver sensibilização interna, e é por isso que a comunicação, as boas práticas engajam, né? Atraem. Transparência, indicador, todo mundo está vendo. E não tem jeito. Tem que ir. E eu costumo muito citar um grande amigo meu, infelizmente falecido, Thiago Mello, poeta, que diz assim: nós não somos melhores nem piores, nós somos iguais. O que importa é a nossa causa. E quando a empresa tem a causa, todo mundo vira fã, todo mundo engaja. E a causa do momento é a percepção ESG, né? E quando a empresa diz que tem a causa, mas não tem? Esse é o grande problema. E aí entra no que a gente chama de greenwashing. É isso mesmo. Que aconteceu lá na Alemanha, recentemente, um banco alemão. Mas esse é um grande exemplo, né? Quer dizer, na Alemanha, né, que é um país primeiro mundo, também que reza uma governança em um banco, uma instituição bancária, que sofreu uma busca e apreensão, né? De nível mundial, que estava investindo dinheiro em empresas que não tinham compromisso ESG, que se diziam ter compromisso ESG com o conhecimento do banco. Uhum. Por quê? Para facilitar o crédito e aporte de capital. Sim. E aí sim a gente vem na que a gente chama, né, de lavagem verde, né, o greenwashing, que é a pessoa se fazer dizer que tem compromissos, mas é só papel. Né? E, na verdade, ela não tem nada daquilo, e quando você aperta, não tem o que apresentar. E tem várias maneiras de fazer greenwashing, né? É importante, acho que um tema muito quente aqui, porque às vezes a empresa tem dois problemas. Vamos pegar uma empresa têxtil, né? Ela tem um problema do corante que vai parar no rio, no jeans que ela produz, e tem um problema de diversidade dentro de casa, ou a questão de não saber lidar com o público LGBT. Aí ela faz um super programa de diversidade dentro da empresa, super louvável, trabalha no assunto, põe aquilo na mídia, somos uma empresa que trabalha diversidade, etc. E não fala nada dos corantes que ela não está trabalhando. Isso é uma maneira de fazer greenwashing, ou seja, omitir um problema material na agenda dela. Né? Ela está sendo bacana do lado da diversidade, mas ela omite. Então, a omissão dos seus problemas é uma maneira de fazer greenwashing
também. Perfeito. Ou seja, não é só fazer o crime, mas se omitir do crime também. E só finalizando esses nossos pontos, onde a gente vê as pressões para que a empresa possa assumir seu papel ESG, o papel também das organizações financeiras, né? As instituições financeiras passaram a dar um valor preponderante à implementação dos fatores ESG. Hoje nós temos no Brasil fundos, muitos fundos. Nós temos linhas de financiamento agressivas, muito boas para as organizações de qualquer tamanho, de qualquer vínculo, para potencializar ações até tecnológicas e de consultoria e gestão no emprego das práticas de sustentabilidade. Os bancos de fomento, BNDES, linhas de financiamento fantásticas. Aqui em São Paulo, o Desenvolve SP tem uma linha verde, tem uma linha de investimento verde, baseado em propostas que valorizam as organizações que tenham essas práticas. Então, a gente percebe que há um cenário promissor e sábia será a organização que aproveitar todos esses pontos. Dentro agora de uma ótica mais específica na nossa linha de entendimento prático, eu faço essa pergunta agora para você, César, começar. Você acredita que é importante a empresa identificar a sua matriz de maturidade sobre sustentabilidade e também definir a sua matriz de materialidade? Um bom bate-bola para você e o Paulo aqui comentarem. Tá bom. Materialidade é um negócio... E vamos ser objetivos agora para a gente... Na minha visão, e eu também participo do Conselho de Sustentabilidade do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e a gente lá é um consenso. Materialidade é o começo de tudo e é a bússola de qualquer programa de sustentabilidade. Então, sim, materialidade tem que ser considerada. Eu diria que a materialidade a tua análise da materialidade leva para o seu nível de maturidade, sua análise de maturidade. E a materialidade, é importante falar que existe um conceito chamado dupla materialidade, que é qual o impacto que a empresa cria para o mundo, qual o impacto que as mudanças climáticas no mundo vão impactar financeiramente para a empresa. Então, tipicamente, o acionista ele pede a segunda. Ele fala assim, me conta o que acontece se aumentar a temperatura da Terra. Me conta o que acontece nos números financeiros se faltar água aqui na nossa fábrica de refrigerante. Me conta o que acontece se aumentar a temperatura. Então, ele tem que tem um valor grande, mas é preciso ver também qual o impacto que a empresa faz para o mundo, na questão social, ambiental, etc. Então, importante ter essa dupla visão. É uma discussão grande que existe, tá, entre os frameworks internacionais de avaliação de sustentabilidade para o mundo financeiro. Tá? O que são os frameworks internacionais? A gente fala de SASB, GRI, etc., que, graças a Deus, estão convergindo nos seus indicadores, o que ajuda a vida do financeiro quando ele quer investir em 3, 4 empresas diferentes. Então, ele compara bem os indicadores. Então, essa é a utilidade do framework. Tá? Então, quando você fala desses frameworks, eles ajudam a empresa a olhar o que é material e os financeiros a comparar empresas do mesmo setor. Super importante isso. Então, respondendo a tua pergunta, é fundamental as empresas começarem pela materialidade, pensar na dupla materialidade, e, ao analisar essa materialidade, elas se compararem com seus pares e ver qual o nível de maturidade que elas estão comparado com o mercado. E é óbvio que o financeiro ele tem $1 bilhão para investir. Ele está vendo 2 empresas, uma mais madura que a outra. Então, ele vai ver se o preço da ação está refletindo aquela maturidade ou não. E isso acaba sendo mais uma pressão para que está menos madura correr atrás. Porque, tipicamente, a ação dela vai sofrer. Porque é visto pelo mercado financeiro cada vez mais que aquela empresa é menos resiliente, aqui tem menos maturidade, e, portanto, é um risco maior a investir nela. Tá? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, bacana. Paulo.
Muito bom. Eu trabalho com ISO, né? Eu sou um auditor ISO, então eu trabalho com materialidade, evidências documentais. E não é possível você hoje trabalhar globalmente e até localmente se você não metrifica, se não tem os frameworks de comparação realmente para você se posicionar e quantificar e mostrar para a comunidade o nível de maturidade que você está sobre o assunto ESG. Então, até de forma rápida aqui para a gente economizar no tempo aqui, realmente corroborando aqui com o que o César já disse, isso é de suma importância porque não adianta nada você fazer, eu brinco que é a mulher de César, né? Não adianta só ser honesta, precisa provar que é honesta. Então não adianta nada você ter uma empresa que tem as boas práticas, que você assume, que é posicionamentos éticos, corporativos, governança ambiental, se você não quantifica isso, se você não mostra isso para a comunidade, e porque hoje eu digo o seguinte, ESG não é mais uma boa prática, é uma obrigação. Sim. Por quê? Porque um BNDES, uma empresa, né, uma entidade brasileira de fomento de desenvolvimento social até e empresarial, ela também está voltada para pequena e média empresa. Sim. Não é só para grande empresa. Pequena e média empresa tem recursos financeiros do BNDES. E o BNDES vai exigir, né? Nesse evento que a gente esteve há 2 semanas com investidores, com fundos de investimento, o BNDES participou e disse o seguinte, não, nós exigimos sim, já faz parte da nossa pauta, sim, para investir qualquer valor que seja, para pequenas e médias empresas, como para as grandes, níveis de compromisso de ESG. Então, isso já é pauta para pequena, média e grande empresa, não é uma boa prática mais, é obrigação. Perfeito. E nesse olhar de vocês, quando a gente fala da matriz de maturidade, não só o que a empresa representa, né, enquanto impacto, mas ela também pode ser vista pelo olhar do fornecedor, dos stakeholders, né, para montar ver as percepções de fora para dentro da companhia e entender o que ela pode desenvolver para uma ação sustentável. É isso, certo? E é importante que a empresa, né, a gente falou de greenwashing, falou de walk the talk, né, falou do desafio de medir. É importante que a empresa grande, ela dê o exemplo, né? Sim. Ela não pode também exigir do fornecedor que é menor, tem menor capacidade de investimento, que a empresa, o fornecedor seja sustentável, ele não. Sim. Então é importante essa questão do exemplo, a questão de ter consistência na mensagem, né? Perfeito. E quando você fala em greenwashing, eu lembrei de Brumadinho, por exemplo. Brumadinho, ou seja, os relatórios mostravam que era seguro e aquilo não era verdade. Sim. Então tinha um greenwashing aí na questão de segurança, né? Eles economizaram milhões na questão da gestão ali como é que chama ali? Das barragens, né? E no final das contas deu no que deu. Então, ofendeu a imagem, morreram pessoas, etc. Aquilo tudo eram serviços terceirizados. Mas o terceiro tem um limite da ação dele. O terceiro, ele aponta problemas e fala assim, eu vou no meu limite, eu consigo fazer essa melhoria. Bom, enfim, é importante essa consistência na cadeia de valor, no supply chain. Tá? É muito importante. O fornecedor não faz sozinho, a empresa, o cliente não faz sozinho. Tem que ter uma visão holística. E voltando lá para o Elon Musk, ninguém falou que seria fácil, né? É um desafio grande. Sim. Medir o intangível. Mas sempre você sabe dizer se aquilo está preto ou branco, vermelho, verde ou amarelo. Você consegue criar algum indicador, né? Esse é o desafio. É um trabalho até do ponto de vista de criatividade, mas as pessoas têm bom senso, elas sabem se o negócio está bom ou se está ruim, né? E isso tem que ser feito. E olha, nos 50 tons de cinza você consegue graduar o tom. Exato. E olha, entrando nesse contexto da cadeia de valor, eu falo agora para você, Paulo, começar esse debate sobre esse tema. Nós costumamos considerar que a grade de emissão dos gases de efeito estufa está referenciada nos escopos 1, 2 e 3.
Como assumir de uma forma mais segura a imersão no escopo 3 e os seus impactos, né? O que isto significa agora em termos de tudo isso que nós estamos comentando? Bom, vamos lá. O escopo 3 são as emissões indiretas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a responsabilidade que você tem perante seus fornecedores, né? E aqui a gente entra dentro de um conceito de fair trade, né? Quer dizer, você tem que ter honestidade e ética em toda a linha de negociação que você tem. Então, o mapeamento não é só o mapeamento dos seus processos. Você tem que fazer a rastreabilidade de toda aquela linha de produção de um produto para não estar contaminado. E aí a gente entra dentro de um assunto de rastreabilidade de produção, que é algo muito complexo, requer investimento, né? Existe algumas soluções já de mercado, principalmente utilizando blockchain. Né? Vamos agora falar um pouquinho, né, da parte de tecnologia, né, principalmente da parte de orgânicos. Vamos pegar aqui a parte de orgânicos. Né? Como é que você determina que um produto é orgânico? Sendo que ele passa por diversos processos, né, desde a colheita, né, o adubo que é colocado, né, o defensivo agrícola. Então, tudo isso, para você aferir que um produto é orgânico, você tem que ver a base. Então, você tem metodologias, e isso é muito interessante que, né, eu represento no Brasil o Blockchain Research Institute para o tema ESG, que é um dos principais institutos de pesquisa de blockchain do mundo, que está sediado em Toronto, no Canadá. E a gente fez um estudo exatamente em cima disso, da rastreabilidade de orgânicos. Ou seja, para você determinar, você tem que coletar os dados, integrar esses dados para chegar na gôndola do supermercado e aí com QR Code você vai com teu smartphone e verificar a cadeia. Toda a cadeia de fornecimento de quem produziu, como foi produzido, todas as empresas terceirizados que foram envolvidos naquela produção, e todos eles têm que estar certificados e aferidos, que estão comprometidos com metodologias ESG. Então não é fácil, como o César disse, ninguém disse que ia ser fácil. É super avanço, Paulo. E na sua visão, César, como é que a imersão no escopo 3 impacta em toda essa percepção? O escopo 3 é o grande desafio das empresas que estão prometendo net zero ou zerar suas emissões. Eu até tive uma conversa com uma diretora de sustentabilidade de um grande conglomerado de alimentação no Brasil. Isso, um ano atrás, falei, vem cá. Essa promessa de net zero que vocês estão fazendo na propaganda até 2040, escopo 1, 2 e 3, aí a resposta foi sim, claro. Deixa eu abrir um parênteses. Explica para quem está nos ouvindo e nos... O escopo 1, 2 e 3. O que é o escopo 1 e o Obrigado. escopo 2? É simples. Você tem razão. Né? O escopo 1 são as emissões de gás de efeito estufa direto da produção da empresa, ou seja, para ela estar viva. Responsabilidade direta da empresa na produção dela. Tem um escopo 2 que é, por exemplo, a empresa usa energia elétrica, não é ela que emite para usar aquela energia elétrica, mas a concessionária emitiu CO2 para chegar naquela... Então, é uma emissão indireta vindo da energia que ela consome. O escopo 3 é a emissão de CO2 que é feita pelos fornecedores daquela matéria-prima, daquele serviço, ou dos seus clientes que usam o seu produto. Então, você pega uma empresa como a Vale, por exemplo, o escopo 3 é mais de 90% das suas emissões, quando ela compara o escopo 1, 2 e 3. E você tem o desafio... O escopo 3 se divide em dois grandes grupos. Dos fornecedores, que é a montante da cadeia de suprimentos, e dos seus clientes que utilizam. Né? Os fornecedores, o desafio é sentar com os fornecedores e pedir para eles, exigir deles em algum momento, que eles meçam o quanto eles emitem para cada quilo de produtos que eles entregam, para cada hora de serviço que eles entregam. E não é fácil, volto a dizer, não é fácil essa medição, mas cada vez mais você encontra pesquisadores tabulando e criando parâmetros para essa comparação.
Tá? Então você vai para o fornecedor e fala assim, fornecedor, eu compro de você essa determinada matéria-prima que custa R$10 o litro. Tenho 2 fornecedores, um com processo moderno que emite 10 quilos de CO2 por cada litro desse produto. E tem um fornecedor que tem um processo mais antigo, não moderno, etc., que emite 20 quilos de CO2 para cada litro desse produto. Eu vou preferir qual? O que emite menos. Aí a reação do que emite mais vai ser o quê? Baixar o preço para poder ficar competitivo. E aí eu acabei pulando um pouco o assunto, mas o cara de compras, ele tem que saber ponderar qual é o valor desse CO2 emitido aqui. Uhum. Até que ponto, até que desconto eu abro mão no preço desse produto para que vale a pena nessa questão da emissão. Então, desculpe voltar aqui atrás. Então, quando você pergunta a emissão do desafio do escopo 3, você pega, voltando no exemplo da Vale ou de qualquer outra, Vale que tem 97% de escopo 3, ela tem um baita desafio, porque o investidor pressiona a empresa, o conselho da empresa, falando assim, cadê a sua redução do escopo 3? Porque o seu competidor lá, Rio Tinto, lá, australiana, já tem esse controle, já está mostrando relatórios com planos de ação para reduzir o escopo 3. E o seu? E esses planos, portanto, envolvem fornecedores, plano A, plano B, plano C, fornecedor do tipo 1, tipo 2, tipo 3, e clientes. E o cliente, que vale a pena falar, é um desafio. Porque o cliente que escolhe uma matéria-prima metálica versus a plástico, ele também tem a pressão dele de emissão de CO2. Uhum. Então ele fica lá, vai chegar um momento que, pela minha pressão do investidor, eu vou preferir trocar essa carcaça aqui, que é de metal, que me dá algumas características importantes para o produto, para uma carcaça de plástico. Porque o meu consumidor, o meu cliente, o meu investidor está exigindo menos emissão. Então, olha o tamanho do desafio que é o escopo 3, porque está fora do controle da empresa. Então, acho que vale a pena sempre lembrar que as empresas acabam precisando de ajuda, porque isso tem trabalho aí. Né? Não, volto a falar, quem falou que ia ser fácil? Então, eu preciso criar métricas, eu preciso fazer acordos com fornecedores e com clientes, medir, divulgar e comparar e mostrar isso para o meu investidor. Olha o tamanho do desafio. E é fundamental. E é fundamental, porque se eu entrego uma matéria-prima, se eu sou um fornecedor de uma matéria-prima e o meu cliente vai ter que gastar muitos, vai emitir muito CO2 para usar a minha matéria-prima, eu estou transferindo um problema, vamos dizer, em outra maneira de falar, eu transfiro o meu problema para fora. Sim. E a metodologia, quando fala escopo neutro, não, ele olha tudo, porque no final das contas, o CO2 emitido vai para a atmosfera e bate em todo mundo. Né? Então, o escopo 3 é um grande desafio, tem que estar na agenda, está cada vez mais na agenda das grandes empresas, indo para as menores. Legal. E agora, para a gente fazer aqui uma reflexão final, o César, o Paulo e eu estamos na coordenação de um curso novo que é o de formação de gestores em ESG com foco no supply chain. Como você, Paulo, e você, César, vou começar com você, Paulo, enxerga esta necessidade dos profissionais de compras e da cadeia de valor que envolve a logística, armazenamento, frota, tudo que estiver envolvido, estarem alinhados às dimensões ESG? Eu entendo que o departamento de compras ou o comprador, ele vai, cada vez mais ele está empoderado. Né? Existe uma força dele de tomada de decisão. Né? Então, a tomada de decisão do comprador pela escolha do melhor produto, muitas vezes não vai só pelo preço, não pode ser só pelo preço. Ele tem que ponderar, sim, o impacto, né, do seu fornecedor, também olhando essas variáveis de compromisso ético, comportamental e reputacional dos fornecedores que estão lhe oferecendo produtos e serviços. Né? E por isso que a gente dá um nome um pouquinho mais bonitinho, né, que chama ESG by Design, né? Quer dizer, você não encaixar o ESG no final do processo.
Agora desenhei toda o compras e agora eu vou adequar agora para o ESG. Não. Toda a parte de compromisso sustentável, ético e compliance, né, tem que estar desde o comecinho. Então, quando você concebe uma lista de produtos e serviços, e esse comprador ele vai dar opinião, inclusive, no produto. Né? Quando chega uma requisição de compra, ele vai dar opinião, por isso que ele precisa ser capacitado, porque ele precisa entender o impacto. Eu disse, tá vindo aqui uma demanda para compra de um produto aqui. Ele vai perguntar, né, para o departamento que está requerendo essa demanda ou esse produto ou serviço, é o seguinte: você verificou nessa sua requisição de compras os compromissos ESG? Opa, não, nem sei o que é isso. Então volta, faz sua lição de casa, verifica se esses produtos aqui que você está passando, você está requisitando a compra, os fornecedores que você está listando, estão de acordo, se tem esses compromissos, porque senão eu vou chegar aqui e eu vou glosar. Então eu falo, existe um empoderamento e nós queremos empoderar com empoderamento com conhecimento, né? Com know-how, para que o comprador ele tenha noção, capacidade de discernir o que é melhor para a empresa e que produtos são melhor adequados para que a empresa possa comprar e incluir isso na sua produção. Então, e com isso você tem o quê? Um ganho reputacional. Não é só, né? E é bacana a gente perceber o seguinte: normalmente o conceito de compras está baseado no preço, na qualidade e no prazo de entrega, né? E as dimensões ESG começam agora a fazer parte dessa percepção do contexto do comprador, né? Sem deixar também de perceber que quando a empresa tem um sistema de compliance e integridade bem organizado, ele tem o questionário de due diligence, que chega aonde? No fornecedor. Perfeito. E se aquele comprador não tiver enquadrado dentro dessa condição, tem outra maneira de avaliar esse fornecedor, que não é só pelo prazo, pelo preço e pela qualidade, mas também é o enquadramento na visão ESG que a empresa agora começa a considerar como importante. Como é que você vê isso também, César? Então, eu gosto muito do termo comprador empoderado, que o Paulo usou. Né? E essa maneira de compras, comprar pegando as 3 cotações e vai mais barato, já é antiga. E eu já tive a oportunidade de trabalhar tanto como executivo como consultor, transformando as áreas de compras e supply chain por aí. Ou seja, cada vez mais o responsável pela área de compras, ele tem que ser protagonista na interface com os fornecedores. Então ele tem que saber fazer essa ponderação que você colocou aí entre os fatores: qualidade, prazo, preço e a régua ESG. Então, tem outra palavra mágica aqui, que é a governança. Ou seja, a empresa tem que ter uma governança onde a área de compras possa opinar, possa definir, possa participar do equilíbrio entre os fatores. Ou seja, que sente numa mesma mesa o diretor de operações, o diretor da fábrica, o diretor financeiro, até o diretor de recursos humanos e a pessoa de compras que faz a interface com o fornecedor, para definir uma matriz dos elementos que fazem parte da minha avaliação do fornecedor, que peso eu dou para cada um e como eu avalio aquilo, para poder falar: o fornecedor A é melhor que o B. Sim. Eu vou pagar 10 centavos a mais por litro do fornecedor A por causa disso, que isso tem valor para a empresa. Tá? E aí entra o compliance também. Se eu estou pagando mais caro, como pode? Então, porque tem valor para a empresa. Tem valor para a empresa, uma empresa que demonstra para mim que não tem funcionário no porão, que não está enterrando lixo no quintal, que eu estou indo no extremo, mas tem coisas mais sutis do que isso, que me mostra indicadores, que tem transparência na gestão, que está investindo em treinamento dos seus funcionários nos mesmos valores que nós acreditamos. Tem vários aspectos que entram, como eu falei, RH, operações, supply chain financeiro, que volta a palavra mágica, governança. Ou seja, a empresa tem que ter uma governança onde a área de compras consiga ser protagonista nessa interface com o fornecedor. Então, ESG entra na régua cada vez mais da área de compras e ela tem que estar de acordo
alinhada com os valores da empresa e o fornecedor. Bacana. E quem faz essa ponte é o E cara é isso que nós vamos falar no nosso curso, né? De formação de gestores em SD com foco no supply chain. Olha, já tomei um susto agora. Porque o tempo passou. Passou rápido que nem um rojão. E a gente já está chegando ao final do nosso episódio. Então eu vou pedir a vocês que deem num minutinho um recado final. Vamos começar com você, César Righetti. Tá bom, primeiro agradeço mais uma vez, estou bastante feliz de ter sido chamado para essa conversa. É importante aí trabalhar com os resistentes e com os que estão apoiando. Eu aprendi na vida que vale mais a pena você investir nos que estão apoiando e esses nos ajudarem a trabalhar com os existentes. Tá? Os existentes têm o seu papel, eles de desafiar, eu acho que é muito válido, tá? Mas é importante que a gente tenha sensibilidade, que a gente dê o exemplo, porque o que está acontecendo no mundo é inevitável, ou seja, o calorão que teve na Europa nesse verão, pode esperar. O frio vai ser violento também lá no hemisfério norte, tá? Isso é previsto, não sou eu que estou falando. Tá? Isso é claramente já um reflexo da mudança climática, tá? Porque isso muda as correntes marítimas, muda a distribuição de temperatura, isso muda tudo. E não podemos dizer assim, muda para pior, não é isso, é que traz muita incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer com o planeta, e quando a gente não sabe, você vai ter lugares que hoje produzem alimento para o mundo que pode desertificar. E talvez tenha um lugar que hoje é congelado que vai poder ser um lugar onde se produz alimento. Mas quanto tempo vai demorar para a humanidade se adaptar para poder plantar alimento ali, para ter as sementes corretas ali? Pode ser que a gente tenha um gap de tempo e o mundo passa dificuldade. Então, terminando, eu acredito que as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Tá? Eu acho que os jovens estão cada vez mais sensíveis a isso. Eu fico muito feliz com as gerações que estão vindo. Minha filha, os amigos, eu vejo que tem essa pegada e nós temos que ajudar essas pessoas que acreditam nisso. Porque o mundo precisa disso. As empresas têm um papel importante e nós, como consultor aqui, a gente quer ajudar as empresas a fazer o que a gente considera que é certo. Muito legal. Dr. Paulo Perrotti, suas considerações finais. Primeiro, muito obrigado, Dr. Lívio, pelo convite. A FIP, que sustenta e investe nesse tipo de diálogo. E eu gostaria de fazer uma convocação aqui, Lívio, uma convocação de compromisso. Quem está escutando a gente, você é responsável. Tô olhando, para quem está aqui, eu estou olhando para você. Estou conversando com você que está nos escutando. Você tem compromisso. Tá? Independente se você faça com a gente ou não, mas você está convocado pelo mundo. Pensa que você está na seleção brasileira. Você está convocado, sim. Sinta-se convocado a absorver e a abraçar a causa de boas práticas. São boas práticas, gente. Eu tenho 2 filhos também. E eu absorvo isso como um legado. Que legado que eu vou deixar para os meus filhos, para que eles possam continuar e eles serem exemplos de cidadãos, né? Baseados no quê? No exemplo que eu vou dar para eles. Então você está convocado como empresário, como colaborador, como empregado, como funcionário público a ser um cidadão ESG. Que eu roubando aqui a tua frase aqui, César. Porque isso é o mais importante, é o compromisso que você tem no teu dia a dia de democracia. Democracia não é só falar, mas também escutar. E aprender e saber interagir com os outros da melhor forma possível e fazer com que a roda da vida ande para o lado correto. Ou seja, aceitem a convocação aqui do meu pedido para que você se torne um cidadão ESG e passe a adotar no seu dia a dia, na tua casa, na tua empresa, as melhores práticas de governança ambiental, social e corporativa. Não porque isso é bacana, não porque isso é bonito, mas porque isso representa, sim,
é tua reputação e o exemplo e o legado que você vai deixar para os seus filhos e para o mundo e para a comunidade. Muito obrigado. Muito legal, gente. Convocação aceita. Agora vamos para os agradecimentos. Eu quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da ABRE, na pessoa do seu presidente Sérgio de Carvalho Maurício, as diretorias da Russell Bedford e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente Vander Morales. Agradecer aos nossos técnicos aqui presentes, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, Ali Monteiro, o Augusto, a Michele Belfiore e ao time da GBR Comunicação que nos apoia também nesse projeto. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais da ABRE, da Russell Bedford, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e do Sindiprestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos convidados. Vocês foram realmente perfeitos, abordaram o tema de uma forma muito abrangente e deixaram aqui um recado muito bacana para todos os nossos espectadores e ouvintes. E também a você, quero agradecer, que nos acompanhou neste Diálogos ISD-FIP, com patrocínio da ABRE, apoios da Russell Bedford, do Sindiprestem e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.